Vim gravar esse vídeo de cabelo molhado e é justamente o motivo de eu estar de cabelo molhado que se tornou o tema aqui desse vídeo. A gente está aqui dia 18 de janeiro e eu me comprometi esse ano a gravar 365 vídeos. E esse final de semana eu vou viajar e eu tenho que gravar os vídeos para que eles não atrasem, sair um vídeo por dia, porque esse foi o compromisso que eu fiz comigo. E hoje de manhã já foi um pouco corrido, hoje à tarde também vai ser, e eu tenho uma janela de tempo curta para gravar esse conteúdo. E quando eu terminei de tomar banho, eu pensei, putz, se eu for secar meu cabelo, eu não consigo gravar esse vídeo. E aí, o que é que eu faço? E eu vou gravar um vídeo aqui só para falar sobre esse aspecto da conversa que acontece entre esse e esse ouvido, que é a conversa que mais impede a gente de conseguir alcançar os nossos objetivos. Mas esse vídeo não é sobre isso. Quando eu pensei se eu gravaria esse vídeo ou não, o primeiro tema que veio para mim para estar falando aqui é sobre o perfeccionismo. Por quê? Porque quando a gente deixa de fazer algo porque aquilo não está como a gente acredita que deveria estar, a gente está em busca do perfeccionismo. E uma pergunta que eu carrego com muito afinco no meu coração é o que é mais importante? Eu fazer e não sair perfeito ou eu não fazer? Porque a verdade é lógico que é muito mais agradável, eu prefiro quando eu tô com o meu cabelo seco, que ele fica mais arrumado, etc, etc, etc. Mas como que isso te ajuda aí no seu processo de emagrecimento? Muitas vezes, essa busca pela perfeição, das duas formas, quando a gente não consegue fazer com que as coisas saiam como a gente gostaria, e quando a gente não faz aquilo que a gente acredita que deveria ser o perfeito. Então, quando a gente erra, né? Então, eu disse que eu não ia comer doce, eu fui lá e comi. E aí, muitas vezes, eu não tenho força para recomeçar, ou para voltar, ou então para continuar. Por quê? Muitas vezes é justamente essa necessidade de perfeição. E existe um ponto que eu considero ser bastante importante, que é justamente a condição. Tem uma frase muito conhecida, né, que diz: é você fazer o seu melhor dentro da condição que você tem. Fazer o melhor que pode na condição que você tem, né? Alguma coisa assim. E é sobre isso. Mas é melhor que a gente faça o melhor que a gente pode na condição que a gente tem, ainda que isso não seja o que agrade o nosso coração de verdade, que não seja o que a gente queira de verdade fazer, mas que a gente faça. Porque dentro do processo, de qualquer processo, como eu estou nesse processo de gravar 365 vídeos e como você está aí no seu processo de alcançar um determinado objetivo, o mais importante, duas coisas que eu acredito muito, não é o resultado final. O melhor não vai ser quando eu chegar lá no dia 365 e ter falado, caramba, consegui gravar 365 vídeos, ou quando você chegar aí e falar, caramba, consegui emagrecer os 10 quilos, ou então consegui chegar no peso tal. Mas é todo o processo. Por quê? Não é para a gente conseguir sustentar isso que a gente conseguiu alcançar, a gente precisa ter pego os aprendizados do processo, porque se a gente não pegar os aprendizados do processo, a gente não vai ter construído uma musculatura interna suficientemente forte para que a gente consiga sustentar. Então, quando coisas como essa acontecem, eu tenho uma disponibilidade muito grande no meu coração de o que eu tenho que aprender com isso, porque é isso que vai fazer com que eu cresça, com que eu evolua, com que eu amadureça, e é assim que você pode enxergar o seu processo de emagrecimento também. Muitas vezes a gente cria, né, algo na nossa cabeça, a gente faz uma projeção, a gente tem uma concepção, a gente pode fazer até um planejamento. E aí, o que que acontece? Quando as coisas não saem como a gente esperava, a gente fica bravo, fica triste, fica irritado, fica com raiva, muitas vezes deixa de lado, abandona, se critica, para de fazer. E aí a gente perdeu o grande presente dessa jornada que é o que que isso quer me contar? Quando eu estava pensando, e aí, gravo, não gravo, faço, não faço, seco, não seco o cabelo, uma das coisas justamente que veio na minha cabeça pode ser que eu falar sobre isso incentive a outra mulher a continuar. Por que não?
que eu tenho que aprender com isso? O que é que, de repente, quem vai ouvir esse vídeo tem para aprender? E essa busca pela perfeição, além dela ser eu não costumo falar que a perfeição não existe. Na verdade, eu acredito que tudo é perfeito como é. Como assim tudo é perfeito como é? Aquilo que dá errado, a gente intitula que dá errado, mas não é que deu errado. Às vezes aquilo precisa acontecer para que aquilo que você deseja aconteça. Só que a gente tem uma visualização na nossa cabeça de uma imagem, de um caminho, de algo que a gente deseja alcançar, só que a gente esquece que existe um processo. É igual uma mulher, por exemplo, que ela tá grávida, ela deseja engravidar, por exemplo, aí ela vê ali um bebezinho, ela fala, ai meu Deus, que coisa mais linda, um bebezinho correndo pela casa, engatinhando, ai que bonitinho, ela tá olhando aquele resultado final. Quando ela engravida, o que que a gente não imagina? As noites sem dormir, enjoo, dor, né? Eu tô imaginando aqui como seja, uma vez que eu nunca tive uma gravidez, né? Mas a gravidez, ela é o processo. Quer dizer que é o mais gostoso? Não. Quer dizer que é o mais confortável? Não. Quer dizer que não é dolorido? Não. Mas é o processo que precisa passar para que consiga ter a recompensa de ter aquilo que ela tanto almejava. Dentro do nosso processo de emagrecimento, eu acredito que isso é para qualquer processo na vida, tem os percalços. E esses percalços, eles nos trazem muitas vezes dor, desconforto. Só que essa dor e desconforto, ela não é ruim se a gente tiver disponibilidade para descobrir o que aquilo tem para nos ensinar, o que é que tem de bom naquela situação, porque eu não acredito que existe uma coisa ruim ou uma coisa que deu errado. Aos nossos olhos, pode ser que seja algo ruim, pode ser que seja que tenha dado errado, mas por trás daquilo existe uma coisa muito boa, existe um aprendizado, né? Outro dia eu estava com uma cliente minha e aí a gente estava trabalhando muitas questões de desbloqueio, né? E aí eu falei assim, olha, você é mãe, quantos anos tem seu filho? Ela falou, meu filho tem 30 e tantos anos, 35 anos, acho que era. Eu falei, tá. E se fosse para você ser mãe hoje, vamos supor que ele tivesse nascido hoje, como você educaria ele? Quais orientações você daria? O que que você faria de diferente? Ela falou, nossa, eu faria tudo diferente. Mas ela só faria tudo diferente hoje porque ela passou pelo processo. Ela precisou passar pelo processo para aprender tudo aquilo. E aquilo que ela orientou o filho, ou que ela ensinou, era exatamente o que o filho também precisava. E esse é o processo. Então, essa busca, né, pela perfeição, eu acredito, a minha crença é, tudo é perfeito como é. Então, as coisas, elas acontecem exatamente como tem que acontecer para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para a nossa evolução. E não quer dizer que as coisas só podem dar errado. Não, muito pelo contrário. A questão é, coisas boas vão acontecer, mas coisas ruins, coisas desafiadoras também vão acontecer. Agora, minha disponibilidade é que tem que estar em jogo para que eu consiga, de fato, aprender com aquilo. E a partir do momento que eu consigo aprender com aquilo, eu consigo progredir. Aquilo que você quer não é o que você precisa. Então, às vezes a gente fala assim: nossa, fiz tudo, tava na minha cabeça, estava tudo perfeito, e de repente saiu tudo fora do planejado. Por quê? Porque aquilo que você quer não é o que você precisa. Então, o que a gente quer muitas vezes é que as coisas saiam exatamente como a gente quer, que as coisas elas não fujam do nosso controle. Mas às vezes o que você precisa é do aprendizado que aquela situação tem para te trazer. Só que se a gente fica remoendo, com raiva, bravo, chateado, triste, ou então inconformado, ou então indignado, ou então rejeitando aquilo, o que que vai acontecer? A vida vai trazer essa situação novamente, porque aquilo que você quer não é o que você precisa. A vida não vai te trazer aquilo que você quer, mas ela com certeza vai te trazer aquilo que você precisa. E aí, de repente, muda o cenário, muda os personagens, mas acontece uma situação muito semelhante. Para quê? Para que você consiga passar para a próxima fase, para que você consiga aprender isso que você tem que aprender
e para que você amadureça, para que você de fato suba mais um degrau, porque quando as coisas dão errado, é uma oportunidade, literalmente, da gente galgar um degrau. Mas na nossa cabeça cabeçuda de que deu errado, de que não era isso que eu queria, de que não era isso que eu almejava, o que que acontece? A gente simplesmente perde. Na verdade, a gente não perde, porque a situação ela vai voltar em um outro momento para que a gente aprenda e vá para o próximo nível. A gente não consegue ir para o próximo nível se a gente não aprender com aquilo, né? O que, que é extremamente comum, trazendo aqui bem para o movimento do emagrecimento, né? Ainda sobre esse olhar da perfeição e olhando sobre aquilo que você quer, não é o que você precisa. É muito comum muitas mulheres que buscam ter o corpo perfeito, que buscam um resultado estético, que buscam, e isso é normal, e isso não é ruim, e eu não acho que a gente tem que ignorar isso. Eu acho que isso é bastante importante. Eu acredito que o nosso resultado físico, ele é parte, não é tudo, mas ele é parte sim de um movimento de autoestima, e tudo bem por isso. Só que o que eu percebo que muitas mulheres elas querem? Elas querem essa, vamos dizer assim, né? Essa casca, só que o relacionamento delas com elas não tá bom. E aí o que que acontece? Ela faz um procedimento estético, faz uma cirurgia, ou seja lá o que for, faz qualquer coisa, e depois ela regride. Por quê? Porque o que ela quer não é o que ela precisa. O que ela quer ter um corpo perfeito, mas o que ela precisa muitas vezes é fazer uma reconciliação com ela. O que ela precisa muitas vezes é fazer as pazes com ela. O que ela precisa muitas vezes é se perdoar. O que ela precisa muitas vezes é ficar de bem com ela. Eu não vou entrar nesse lugar, mas muitas vezes o descontrole alimentar, ele vem de um lugar, se você come, né, e você se sente aliviada, fica aqui a dica de que você está comendo de um lugar de punição. Então, o alívio ele vem de um lugar de punição. E aí, o que que acontece? Mas você está se punindo do quê? Porque se você vai lá e você escolhe inconscientemente, é porque existe um movimento de autopunição. E aí, o que que acontece? A gente vai passar por muitos procedimentos, por muitos movimentos e não vai conseguir ter aquele resultado. Mas por quê? Porque aquilo que você quer não é o que você precisa. O que você precisa não é ter um corpo perfeito, ou alcançar o peso tal, ou ter a barriga tal. Muitas vezes o que você precisa é fazer o movimento de fazer as pazes com você. E por isso que muitas vezes você não se permite errar. Ou quando você erra, ou quando você pisa fora da linha, é tão difícil para você admitir, aceitar, recomeçar, sabe? Eu costumo falar que se você tem que ser amiga de alguém, você tem que ser a sua melhor amiga, você tem que ser a primeira pessoa que estende a mão para você. Você tem que ser a primeira pessoa que fala, e aí, tá aí, tudo bem, vamos lá. Você tem que ser a primeira. Se você não fizer isso, não adianta quem faça, você vai se distanciar das pessoas que te acolhem, porque você nem aguenta ficar perto de pessoas que te tratam como nem você se trata, você vai ficar perto daquelas pessoas que te tratam mal. Então, muitas vezes é isso, essa busca pela perfeição é justamente para a gente continuar andando nesse caminho de não ser consistente. E a gente precisa literalmente treinar isso para que a gente consiga caminhar cada vez mais nessa consistência, conseguir alcançar o resultado que a gente queira e, de fato, galgar esse resultado, conseguir ir para esse lugar. Então, a perfeição, ela existe? Se você ver com esses olhos, sim. Então, deu errado, foi imperfeito. Não, na verdade, tudo é perfeito como é. Até as coisas ruins que acontecem, né? Ela conta coisas pra gente que se a gente só vai conseguir aprender se a gente tiver uma disponibilidade no coração, tá? Então é isso. Tô aqui, ó, contando da minha vulnerabilidade. Não queria estar aqui de cabelo molhado, mas para mim é mais importante eu manter esse compromisso comigo, manter esse compromisso com você. Foi mais uma mensagem aqui até do meu coração, não foi nenhum vídeo estruturado, mas que eu espero que alcance o seu coração para que você também se permita, se for para se reconciliar com você, que seja se reconciliar com você,
que for para você viver bem com você, que seja para você viver bem com você, tá? Então, bora lá, que a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo.